Olá, Olá, bom dia. bom dia, Tudo bem, meu amor? na paz. E você, menina? Tudo bom, sim. Na paz, tomando meu café. Graças ao macrocosmo. Sim. Então, Hoje o menino acordou irritado. Enfim, apenas dando conotação, uma pequena brincadeira para a descompressão dos campos. quando ele tá naqueles dias do mês, desde ontem. Tudo bem, Talvez. mas tudo bem, tudo bem. É comum acordar irritado. Sim, eu estou apenas brincando. Mas então, o que tinha ficado, a gente combinou, aliás, já tem duas conversas que a gente menciona esse tópico, duas ou três, que é a gente falar um pouquinho mais, abrir mais a caixinha dos elementares. Sim, No livro dos Espíritos, fala muito pouquinho dos elementares. Tem uma pergunta onde se a resposta dos espíritos eles começam a falar sobre um pouquinho mais sobre fenômenos, né, da natureza. E aí o suposto espírito da verdade responde que esses fenômenos são causados por espíritos da natureza. E fica nisso, a resposta é muito curtinha. sim. Então, Vamos pode. dizer, são os espíritos da verdade que eles nutrem. Não vamos colocar o contexto suposto porque dá uma conotação aversiva ou do próprio contrário, tá? Não, Ah, não tá, sim. criticando, apenas Não, revendo eu usei para o. que a gente molde os termos energéticos adequados para o campo. Sim, Mas, por favor, me desculpe. é porque coisa da autoexperimentação. Eu usei o termo porque eu não sei se era, se não era. Mas sim, o espírito que. Sim, sim, o espírito da verdade. Espírito da verdade deles. E nós somos o espírito da nossa verdade. Você da Sim, sua e eu da minha. Até quem sim. nos ouve também segue esse mesmo princípio por não dar. Ele não gera distúrbios à própria ordem vibracional. Mas me perdoe, por favor. Não, era só isso. É só isso que eu basicamente sei. O que está na resposta é que Vamos são dar dois espíritos da contextos. natureza. Vamos dar dois contextos. Existem os elementares, que são essências, que chegaram a um grau consciencial onde eles integram os elementos, gerando a onisciência do próprio macrocosmo. Eles se unem e se expandem, galgando níveis de expansão contidos em cada elemento da própria matéria física, independente da dimensão. Esses seres normalmente se iniciam esse processo na quinta dimensão. Não há uma lei que determina que tipo de ser executa esse processo, apenas uma afinidade vibracional. E existem os elementals. Elemental são seres que se manifestam diante de um contexto da própria formatação do macrocosmo, antes que haja a contextualização e a expressão do que o arquiteto expõe. Existe uma faixa, podemos dizer que é uma faixa vibracional, que engloba todas as outras faixas que as sustentam, as dão forma. Podemos dizer que é a luz que molda e sustenta o caos, diante de uma ótica analística, não o caos com uma conotação ruim. Diante disso, nós podemos subdividir em classes. Dentro dessas classes, nós temos vários tipos de elementos.
E essas expressões são o que aqui são ditas como elementais. Vamos supor, quando nós queremos executar um processo magístico sobre a intenção de um certo grau de consciência, onde a própria expressão elemental, independente da conotação alta, baixa, média, pequena, poderosa, etc., você, como Deus, co-criador de realidades e formatador do seu estágio, usa essa mesma expressão elemental para contextuar a sua intenção nutrida, entende? Contextuar seria, então, manifestar? Exato. O manifesto só se faz em equilíbrio. Então, quando você contextualiza, você dá condições da manifestação quando atingir o grau de equilíbrio. São contextos magísticos sobre a própria expressão divina, em todas as dimensões, em todas as condensações de matéria. Então, deixa eu ver se eu entendi. Tem elementares e os elementais, certo? Exato, exato. Então, os elementais... Bom, vou começar dos elementares. Os elementares, eles são essências, são seres e que se unem e, de uma certa forma, eles manifestam, eles potencializam, eles expressam a onisciência do macrocosmo. Eles galgam a onisciência sobre os estágios dos elementos. E eles iniciam esse processo na quinta dimensão. Sim. E tem os elementais, que são seres que são formatados já pelo arquiteto na concepção do próprio macrocosmo. Não, eles estão lá do arquiteto. Eles estão ao lado do arquiteto. Para que haja um arquiteto se manifestando, para que haja a concepção da forma, existe os elementais. Então, os elementais... Antes de Exu. Estão antes de Exu. Os elementais dão a protoforma para a contextualização de Exu, se podemos usar esse termo. Sim, porque... Bom, se a gente pensar em Exu, então, como um caldeirão, né? Para que haja um entendimento de todos aqui nos ouvem, vamos colocar como o Exu Orixá. O Exu, sim, eu sou Orixá. Saturno. Potencial, a potestade, o Exu macrocósmico, o Exu cósmico, independente do termo, que as várias linhas de estudos indagam. É esse Exu que nós estamos falando. O Exu Binah, que também se chama na Cabala de o Grande Útero. Exatamente. Diante desse contexto, ele está em todos e em tudo. Sim. E é o potencial de expressão de cada Exu, assim como eu. Eu uso o Exu para minhas emanações e contextualizações do meu trabalho. Agora isso ficou fechado. O que quer dizer eu uso o Exu para a... Você também usa Exu, porque você está em Exu. Quando você formata a pergunta, o que é eu uso Exu? Exu está em cada palavra, em cada expressão e até mesmo na sinapse, que foi gerada dentro de algumas influências onde essa pergunta se manifestou. Porque você usa Exu, porque você é a essência que está atrás de Exu, então você transpassa, não num contexto de utilizar e oprimir, porque se há opressão não há equilíbrio e não é manifesto. Desculpe o contexto um tanto mais sério por minha parte, mas para trazer essas informações a esse campo, é importante esse padrão vibracional para que haja um contínuo e um equilíbrio, respeito ao todo, entende? Não, mas eu estou gostando. Então, peraí. Então, isso tem que ser
Porque, como é que eu vou dizer? As formas de pensamento das essências ou as emanações das essências, elas têm que, para manifestar algo, elas têm que sempre usar a... Serem nutridas. Toda emanação que vem do seu âmago, e naquele momento você nutre aquilo em autenticidade, independente de ser bom ou mal, ela se manifesta, pois ela está equilibrada com o que você é naquele momento. Mas ela se Vamos manifesta... supor, você teve uma expressão vendo um filme adulto. Se você manifestar aquela forma de pensamento e continuar assistindo filme adulto, viciado e alimentando aquilo constantemente, aquilo é um processo magístico, onde aquela forma é sustentada e mantida. Se você continuar com esse processo no contínuo, exacerbado, aquela forma se condensa a tal forma que ela se expressa usando as potencialidades dos elementais, sendo um elemental, ele consumindo de fora para dentro. O mesmo contexto se faz a uma coisa boa. Se você faz uma caridade, não vendo como caridade, e sim uma expressão natural do ser, você gera um campo vibracional, onde os mesmos campos, as mesmas potencialidades, os mesmos elementais, condensam e expandem, dando condições das influências e emanações constantes do seu âmago diante de todas as outras bolhas, sustentando uma proposta um tanto diferente. Eu dei os dois lados da moeda para o entendimento geral. Sim, Como há o manifesto a nível ótico de alguns, eles dão um contexto elemental a uma individualidade. Mas para um estudo mais magístico e um tanto universalista, há necessidade de um entendimento em sua potencialidade, diante da minha ótica um tanto limitada. então. Mas, por favor, eu me cortei. Não, eu só queria rever porque eu tenho que linearizar para eu ver se eu entendi. Eu tenho que devolver a figurinha para você me contar se ela está sendo formatada correta. Sim, eu não deixei você colocar a questão porque eu queria usar o mesmo gancho para introduzir isso ao campo. Mas, por favor, estou todo ouvidos. Então, no momento eu tenho 4 ingredientes. Eu tenho a essência, eu tenho os elementares, elementals, e eu tenho o grande ventre de Binah, de Exu. Os elementares são essências também. Pode tirar desse contexto. É uma tríade, essência, elemental e Exu. Os Ah, tá. elementares são essências. Eu posso ser um elemental, né? Não dando contexto ao elemental essência geradora e sustentadora de Exu. É uma tríade, né? Que eles falam dessa forma. É uma formatação de contextualização. O que está dentro está fora. Aí se ficou agora... Entende? Não entendi. É porque você falou que os elementares, de uma certa maneira, precedem, entendeu? Na árvore da vida, eles precedem Binah, que seria Exu. Eles sustentam a própria árvore da vida. Eu colocando a árvore da vida antes da própria existência, encaixa e combina. Mas se você colocar Exu em sua expressão pequena dentro da árvore, não Exu sendo o caldeirão total onde a árvore se manifesta, existe essa contraversão. Aí é porque Exu tem essa coisa da expansão, entendeu? Exu, ele roda como programa dentro do Esqueça sistema. a árvore fechada, olhe para a árvore como um todo, onde Exu está em todos os lugares na Sim, árvore. sim, ele para manifestar alguma coisa, Exu tem que estar lá. Exato. Então vamos voltar nos elementares. Qual a diferença, então, dos elementares e dos elementals? Essa parte eu não sei se eu consegui.
Entendo. entender. Só voltando à colocação, vamos enfatizar que Exu está nesse contexto, está em sua potencialidade cósmica, está em um contexto onde aqui tem esse nome, mas é um contexto altamente estudado diante das civilizações, com diversos outros nomes, não diminuindo a expressão do próprio Exu manifestado em forma de entidade, e sim dando mais expansão ao mesmo termo. Voltando à sua pergunta. A pergunta era a diferença entre elementares e elemental. Houve um corte. Ah, tá. A pergunta era a diferença entre elementar. Os dois são essências. Elementares são essências e elementais são essências também. Elemental são essências que estão antes de Exu, que é uma expressão de Deus. Os elementares são essências individualizadas. Dentro da minha ótica, lembrando, é possível que uma essência aqui vívida na terceira dimensão se expanda e entre nesse processo dos elementos, aonde ele gera a onisciência com base em um processo de expansão elemental. E todo o processo manifesto, para algo se manifestar, os elementares e elementais têm que estar envolvidos nesse processo, senão não se manifesta. Então, Os entende elementares direitinho? não. Elementares não. Os elementais. Tá. Elementares são essências em seus processos de autoconhecimento. Trabalham conosco, têm sua influência e sua manifestação diante de imensos contextos. Então, Mas você esqueceu do princípio da tríade, essência, elemental e Exu. Para que haja manifesto, tem essência, elemental e Exu. Os elementares é um outro contexto. tudo bem. Então, sim, essência, elementals e Exu. Exato. Então, para linkar com uma conversa que a gente teve, os elementares seriam, por exemplo, esses seres que trabalham na função de tipo fazer fio terra para os excessos de emanação de certos. Dentro dessa nomenclatura, sem dúvida. Dentro Então, desse contexto, sem dúvida. Então, eles seriam Mas nós podemos elementares, encarar. Exato. mas não elementais. Exato. Lembrando que dentro do contexto da manifestação existem elementais em tudo, né? Sim, é porque Para o que eles próprio. existam e coexistam, existam elementais. Né? Fica um Sim, contexto um pouco complexo, mas nós podemos divagar. é porque o próprio corpo Desculpe, físico é feito de nós podemos elementais. divagar. Exato. E em cada dimensão, por exemplo, se eu estou no plano astral e eu vou interagir no plano astral, por exemplo, no astral inferior, eu vou interagir no astral inferior durante uma projeção com um corpo astral. Aquele corpo astral é formatado pelos elementais. Sim, ele Pela é físico. tríade essência elemental Exu. Se eu estou vendo físico, se eu estou vendo manifestação de alguma coisa, tem que ter, ali tem elementais. Sim, é físico. Então, para que os elementares, que são esses seres, para que eles tenham alguma manifestação física, são os elementais também que fazem aquilo, certo? Exato. Entendi. Então, o que ficou complicado, acho que o que ficou muito fechadinho na resposta do Livro dos Espíritos, é que eu acho que eles englobaram tudo isso numa categoria só de espíritos da natureza. Exato.
Na verdade, não havia consciência para essa expressão. Nós estamos tendo um pequeno problema com o menino. O instigar dessa conversa e as colocações deram uma grande introdução a essa proposta. O mesmo conceito será trazido de uma forma ampla e sistêmica, mas eu lhe peço desculpas, mas teremos que encerrar. Sim, a gente recomeça depois. Ela tá formando um diagramazinho muito bonitinho. Muito obrigado. Lembrando que todas essas informações são contextualizações ante a minha ótica, Sim. onde a intenção primordial é colocar em contextualização em estado potencial sempre, dando aos mesmos que procuram essas informações meios para a compreensão e entendimento do todo, diante desse pequeno contexto amplo, dar forma e entendimento a tudo. Muito obrigado e até breve. Gratidão.